Fala galera, aqui é o Frederico e no vídeo de hoje a gente vai fazer uma revolta, na verdade, né? Uma indignação. Porque é o seguinte, muita galera pensa, né, decora, quando perguntam, qual é o oceano de 30, qual é o oceano de 60, qual é o oceano de 45. E aí eu tenho uma coisa para dizer, musiquinha é o caralho. Por quê? Porque a gente tem que saber o que a gente está fazendo, a gente tem que saber chegar no valor. Não é cantar musiquinha, decorar a tabela que vai te fazer aprender matemática. Então, a gente vai deduzir, a gente vai chegar nas expressões, a gente vai resolver aqui como calcular seno, cosseno e tangente de 30, 60 e 45, beleza? Então, vamos lá. O que é a primeira coisa, né? Que é uma coisa que a gente tem que pensar. Onde eu encontro o ângulo de 45 na natureza, né? Numa figura geométrica? Um quadrado. E aí tu vai me perguntar, onde? Ó, vamos desenhar um quadrado. Claro que ele não está perfeito, mas o quadrado aqui, ó, ele tem 4 ângulos de 90 graus. E o pressuposto que a gente está fazendo é que o quê? Todos os lados são iguais a qualquer valor, mas aqui eu chamei de L. Aí o que eu faço para achar o ângulo de 45 graus? Eu vou traçar a diagonal dos quadrados. Do quadrado aqui. Então, traçando a diagonal do quadrado, eu fico no seguinte, 45 graus aqui, porque como tem simetria, eu estou cortando esse ângulo exatamente na metade, é a bissetriz, e aqui eu também fiquei com 45 graus. Então, agora a gente vai explorar esse triângulo aqui, retângulo, que apareceu. Olha só, tem um triângulo que é L, L, 45, 45. E aqui eu vou chamar de D por enquanto, tá? Mas a gente já vai usar uma propriedade. Bom, o que a gente pode fazer nesse triângulo retângulo? Aplicar Pitágoras. E o que Pitágoras diz? Hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então, olha só. D ao quadrado é igual a L ao quadrado mais L ao quadrado. Então, fazendo isso aqui, a gente está com D quadrado é igual a L quadrado mais L quadrado, 2L quadrado. Então, D, tirando a raiz quadrada dos dois lados, vai ficar a raiz de 2 vezes L. Então, eu já sei essa informação. E aí, com essa informação, eu posso pegar e jogar aqui L raiz de 2. Aí, agora, vamos analisar. Quem é o seno de 45? Vamos lembrar como é que a gente calculou o seno de um ângulo. Eu pego o cateto oposto e divido pelo valor da hipotenusa. Certo? Isso aqui é uma relação do triângulo, né? No caso do cateto, no triângulo retângulo, a gente faz isso aqui. Pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa. Então, quem é o seno de 45 graus? Seno de 45 é igual ao cateto oposto, pode ser aqui L, né? Pensando que estou olhando para esse, 45, e vou dividir pela hipotenusa, que vale L raiz de 2. Então, o seno de 45 é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 2. E aí, se eu racionalizar isso aqui, eu vou chegar que o seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. Então, a primeira informação já temos. Ok. E o cosseno? Quem é o cosseno de um ângulo, né? De um qualquer. Um triângulo retângulo é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. E aí, nesse caso, então, como é que vai ficar? Bom, cateto adjacente também vale L. Então, nesse caso, ó, quem é o cosseno de 45? É pegar o cateto adjacente, vale L, e dividir pela hipotenusa, que vale L raiz de 2. Ou seja, eu achei 1 sobre raiz de 2, que também é raiz de 2 sobre 2. Ok. E quem é a tangente? Ó, a tangente de qualquer ângulo é eu pegar o cateto oposto e dividir pelo cateto adjacente. Ou, de outra forma, né, eu posso dividir em cima e embaixo por hipotenusa e dizer, então, que a tangente de um ângulo qualquer é o seno desse ângulo pelo cosseno desse ângulo. Então, vamos aplicar essas duas coisas aqui nesse triângulo aqui retângulo. Quem é a tangente de 45 pelo conceito de sino? É cateto oposto, L sobre cateto adjacente L. Então, é L sobre L que é 1. E usando seno por cosseno. Bom, seno por cosseno, eles também são iguais, então dá na mesma. A tangente aqui também, nesse caso, é 1. Ele ficaria raiz de 2 sobre 2 dividido por raiz de 2 sobre 2. A gente sabe que isso aqui é 1, beleza? Então, já resolvemos 1/3 da nossa tabela, né? A gente sabe seno, cosseno e tangente de 45. Vamos fazer agora 30 e 60, que são os outros dois ângulos que estão comumente nessa nossa tabelinha, dessa musiquinha aí dos infernos. Então, vamos lá. Olha só. Para chegar nessa outra parte, o que a gente tem que desenhar? A gente tem que desenhar um triângulo equilátero. Por que um triângulo equilátero? Porque a gente tem uma propriedade, a gente sabe que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo, ela vale 180 graus, certo? E aí, se eu tenho 3 lados iguais, eu vou ter, como consequência, 3 ângulos iguais. Por quê? A gente sabe que o ângulo é proporcional ao que ele está olhando.
Se tem 3 lados iguais, os 3 ângulos são proporcionais à mesma coisa. Então, os 3 ângulos têm o mesmo valor. Ou seja, eu posso dizer que 3θ é igual a 180 graus. Ou seja, quanto que vale o θ? 180 por 3, 60 graus. Então, eu tenho 60 graus, 60 graus, 60 graus. Ok. Aí, o que eu vou fazer, então, para a gente calcular aqui seno, cosseno e tangente de 30 e 60? Olha só. Eu quero encontrar um triângulo retângulo. Só que eu não tenho um triângulo retângulo ainda, eu tenho um triângulo equilátero. O que eu vou fazer? Eu vou bissectar, ou seja, cortar na metade esse ângulo de 60 graus. Porque se eu cortar na metade e baixar com uma altura, ó, eu sei que aqui vai ser 90 graus, eu baixei a altura. Aqui, obrigatoriamente, vai ser metade, porque eu tenho 2 triângulos que eles são congruentes, eles são equivalentes, então eu tenho que cortar na metade. E aí aqui, ó, eu formei o nosso triângulo que a gente vai trabalhar com ele. Olha só, é o triângulo 30, 90, 60. E olhem que legal, ele também é um triângulo retângulo. Esse lado eu sei que é L, isso aqui é a altura do triângulo equilátero, que eu ainda não vou usar fórmula nenhuma, a gente vai chegar nisso. E aqui, ó, como eu estou cortando em 2 segmentos que são iguais, né, eu estou cortando em 2 triângulos iguais, essas bases desses triângulos novos também são iguais. Então, se antes eu tinha L e dividi na metade, né, tem 2 metades iguais, isso aqui vale L sobre 2. Então, vamos aplicar a nossa definição, né, vamos resolver isso aqui. Quem é o seno de 30? Seno de 30, usando a definição, seno, cateto oposto sobre hipotenusa. Nesse caso, ó, quem é o cateto oposto a 30 graus? L sobre 2. E que é o valor da hipotenusa? L. Então, L sobre 2 por L, meio. Quem é o cosseno de 30? Bom, aí eu vou ter que saber quem é H. Para descobrir H, eu vou usar Pitágoras. Então, eu vou escrever o seguinte, ó. Hipotenusa ao quadrado, L ao quadrado, é igual a cateto ao quadrado, mais o outro cateto ao quadrado. Fazendo essa conta, a gente vai chegar no seguinte. L quadrado é igual a H ao quadrado, mais L ao quadrado sobre 4. 1 menos 1 quarto, 3 quartos. Então, a gente vai ficar com 3 quartos de L ao quadrado, é igual a H ao quadrado. Tirando a raiz de todo mundo, H vale L raiz de 3 sobre 2. Então, eu tenho essa informação aqui que a altura do triângulo equilátero vale isso. Então, quem é o cosseno de 30? O cosseno de 30 é o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Só que o cateto adjacente é o próprio H. Então, ó, H sobre L, que é justamente o que a gente quer buscar, já vai ser raiz de 3 sobre 2. Então, descobriu o seno, descobriu o cosseno, e aí, então, quem é a tangente? Tangente de 30, dividir um pelo outro. Então, tangente de 30 é 1 meio dividido por raiz de 3 sobre 2, que é a mesma coisa que 1 sobre raiz de 3, e se eu racionalizar, raiz de 3 sobre 3. Beleza? E agora vamos usar esse mesmo triângulo para fazer o 60. Olha só, quem é o seno de 60? Cateto oposto ao 60, dividido pela hipotenusa. E se eu olhar para o ângulo de 60 graus, quem é o oposto agora? É o H. Então, isso aqui é o H sobre L, que a gente já calculou anteriormente, né? A gente sabe que H sobre L é raiz de 3 sobre 2. E quem é o cosseno de 60? Bom, o cosseno de 60 é o cateto adjacente, que é o L sobre 2, sobre L, que é a hipotenusa. Então, é L sobre 2 sobre L, que é o meio. E aí, então, quem é a tangente de 60? Tangente de 60 é seno de 60 por cosseno de 60, que vai dar raiz de 3 sobre 2, dividido por 1 meio, ou seja, raiz de 3. Então, o que eu quero para falar para vocês é o seguinte, não decorem a musiquinha, né, por decorar. Entendam como deduzir, entendam como chegar nessas expressões, e aí, deixem o like, se inscrevam no canal, e lembrem-se sempre que hashtag não vai ter férias. É isso aí, bons estudos para vocês, e sigam a gente para continuar aprendendo sempre mais, indo sempre além. Valeu!